Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim relatar para vocês como foi o pré-casamento, né, o preparativo para o casamento, como foi vivenciar o ano de 2020, um ano tão sensível, tão delicado para muitos por conta do isolamento, por conta da pandemia, né? E se você chegou aqui e não me conhece, seja bem-vinda a este canal. Meu nome é Ingrid dos Santos. Estou recém-casada por enquanto, né? Porque ainda não fiz um mês, então até um mês aí eu vou considerar que eu sou recém-casada. Eu espero muito que este vídeo possa te ajudar de alguma maneira, de alguma forma. Então vamos para o vídeo. Casamento é a realização de um desejo, de uma vontade entre duas pessoas que se amam e decidem se unir. Isso aí é fato. E para acontecer isso, precisa do pedido. Eu fui pedida em casamento no dia 4/9/2019. Para mim foi muito importante. Eu tava esperando já faz tempo por esse pedido, não vou negar para vocês. E noivei, fiquei noivinha. Tem vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui embaixo para você assistir no box de informação. É só você ir aqui que o link vai estar lá, certo? Mas vamos lá pro vídeo sem muitas delongas. E como toda noiva, tem aquela expectativa de como vai ser, começa a preparar todos os detalhes, começa a pensar como vai ser, quantas pessoas vai ser, onde vai ser, se vai ter dança, se não vai ter, se vai ter volta, enfim. E eu sempre fui uma garota, né, que sempre sonhei com esse dia, então eu sempre assisti vários vídeos de casamento no YouTube, sempre pesquisei, sempre fui a fundo, tentei, sempre sonhava com esse dia, né? E fui pedida em casamento e tava feliz. Eu e meu noivo decidimos, vamos começar a iniciar os preparativos em 2020 e vamos casar entre 2020 e 2021. E a data não tava certa. Então, eu fui noivei em setembro, a gente só foi começar a preparar todo o casamento em janeiro. Em janeiro começamos a pesquisar tudo. Até então eu estava estagiando e o meu esposo num problema difícil na empresa, onde ele acabou tendo que entrar, né, com advogado pela causa dele. Mas a gente estava confiante que ia estar tudo certo. Ele estava recebendo o seguro, né, dele. E eu estava já estagiando, então estava tudo certo. A gente ia conseguir casar. Ia conseguir pagar tudo casamento. Isso tinha sido nosso propósito. A gente fechou com o cerimonialista, a gente fechou com o local. Só que a gente não esperava o que poderia acontecer, né? E vivenciar esse período foi bem... Pra mim, eu posso considerar que apesar de ter muita fé, foi muito tenso viver o ano inteiro. Porque considerando, havia muitas incertezas sobre do que poderia acontecer durante aquele ano inteiro. Em março, eu planejei todos os detalhes, tudo o que eu iria fazer em cada mês, março, abril, maio, junho, julho, enfim, até dezembro, quando a gente já teria decidido a data do nosso casamento. Então, pra mim, foi bem difícil. Na época ainda eu estava estagiando e eu estava morando com a minha irmã em Fortaleza, que era mais fácil para mim no estágio. E lá foi quando a gente começou a escutar sobre o vírus, pra gente tomar cuidado. A gente começou até então ir de máscara para a escola e tal. Foi bem complicada a situação. E então veio o isolamento. Isso era fato de acontecer, né? Um momento difícil. E quando aconteceu o isolamento, eu continuava no estágio até o estágio acabar, que era um ano. Faltava 2, 3 meses para acabar o ano, que terminava em junho o meu estágio. E quando acabou o meu estágio, eu fui mandada embora como todos os estagiários
escola, eu estagiava numa escola. E foi difícil, sabe? Foi ruim pra mim porque eu amava fazer aquilo que eu fazia. Então a gente começou a viver literalmente pela fé. Apesar de eu receber o auxílio emergencial, o meu noivo está recebendo o auxílio-desemprego, né? Mas a gente começou a viver pela fé porque a gente já não sabia como fazer. Então passou o período do isolamento social. O meu noivo conseguiu um emprego, né? Em julho ele começou a trabalhar como fiscal de uma cooperativa de transporte em Fortaleza. E aí eu fiquei recebendo um auxílio emergencial. Só que o meu auxílio emergencial, né, não foi todo para o casamento, porque a gente tem que viver, né? E aí eu tinha que viver como eu estagiava, eu que pagava minhas coisas, eu não dependia quase nada dos meus pais. Então eu continuei a não depender tanto dos meus pais. Mas eu investi assim no casamento, né? No que eu poderia, no que estava no meu alcance. Em agosto, quando tudo começou a se normalizar, o novo normal, como dizem, eu fui atrás de fazer orçamento das coisas que a gente não tinha, e a gente não tinha nada. A gente tinha tudo e a gente não tinha nada, porque até então a gente só tinha um buffet e a gente só tinha cerimonialista. E a gente não tinha mais nada, não tinha roupa, não tinha fotógrafo para tirar as fotos, não tinha sua iluminação, não tinha decoração. E aquilo começou a me angustiar muito, porque eu não estava trabalhando como eu poderia ajudar o meu noivo, como eu poderia ajudar, né, no casamento. E a gente foi levando, até que em setembro a gente conseguiu fechar com a decoradora, fechar com a pessoa que tirou nossas fotos e com sua iluminação. E em outubro eu fechei o meu vestido, tudo na fé praticamente. E também eu falo assim, a gente, porque o meu esposo, né, meu noivo tinha uma moto. E aí ele vendeu a moto para que a gente pudesse pagar as coisas do casamento. Muita coisa do casamento. E Deus foi muito bom. Deus foi cuidadoso, Deus cuidou, Deus zelou por nós dois. E é até difícil, sabe? Foi um período assim bem complicado. Em novembro, faltando praticamente um mês, graças a Deus a gente já tinha fechado quase tudo e já tinha pagado quase tudo, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, foi Deus que prometeu e Deus cuidou de realizar, né? E a gente foi levando, mas ainda faltava algumas coisas e a gente já não sabia como fazer para pagar mais o casamento. E eu sempre falava para ele que eu queria entrar para casa, eu queria casar sem nenhuma dívida do casamento, porque eu tive testemunho, eu tive pessoas que casaram, levaram dívida para o casamento e passaram 2 anos pagando. E eu disse para ele que isso era loucura, até porque a gente ia morar de aluguel. Não teria como a gente ter dívida de casamento. Então, não sei como, eu vou dizer pra você, não sei como, não sei quando, não sei. Eu sei que foi Deus que cuidou de tudo e a gente casou sem nenhuma dívida do casamento. Tudo que a gente contratou, que a gente pagou, foi quitado antes da gente subir ao altar. Eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus. Sobre os meus sentimentos. Foi um turbilhão. Eu descobri que minha irmã estava grávida. Pra mim, no começo do ano foi bem difícil, porque eu imaginei o ano inteiro com o meu casamento, e ali eu teria que disputar com a minha irmã, né? Não com a minha irmã, mas disputar com a minha sobrinha a atenção, né?
Porque quem é noiva sabe que gosta de ter atenção. Mais um bebê tira a atenção de todo mundo. Então, realmente, pra mim foi difícil de lidar com isso. Mas eu consegui, eu superei, deu tudo certo. No período da pandemia, eu fiquei bem abalada. Eu confesso que eu gravava vários vídeos, apaguei tudinho pra não ter vestígio. Contando o que eu tava sentindo, como eu tava triste, como eu tava angustiada. Desesperada não, porque quem é servo, quem é filho de Deus não tem desespero, né? Sabe que Deus vai cuidar de tudo. Mas eu fiquei bem abalada, bem angustiada, eu chorava às noites. Eu orava a Deus pedindo, Deus me dá uma direção, guia meus pensamentos, meus passos, para que eu possa fazer. Mas Deus cuidou de tudo, 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 tudo. E de sentimento que eu posso considerar são esses. E também no final. Eu passei o ano inteiro tão calma, tão plena, que quem me conhece sabe que eu sou estressada. Eu não tenho paciência, eu falo mesmo, eu tô nem aí. Eu sou uma pessoa bem intensa, sabe? Mas eu passei o ano literalmente calma, sabe? Porque eu sabia que tudo ia acontecer, mas eu passei muito calma, muito tranquila, que todo mundo achava estranho. E até o caminho até o casamento foi muito tranquilo. Gente, era uma paz que eu não conseguia decifrar. Porque muitos relatos de noiva, muitos relatos que eu já assisti, é a noiva dizer que foi estressante, que se estressou, que chorou. Mas literalmente foi muito calmo, foi muito tranquilo. Foi uma paz assim que eu não sei descrever. Eu sei que teve desde Deus, eu sei que Deus cuidou de tudo, eu sei que Deus estava presente em todos os momentos. Mas no final, em novembro para dezembro, aconteceu, né, infelizmente, de uma da minha ter um problema e eu me estressei. Foi quando eu me estressei, perdi a paciência. Foi nesse momento, foi em novembro, faltando um mês, gente, um mês, literalmente, um mês para o meu casamento. Eu perdi a paciência, eu chorei de ódio, de raiva e eu fiquei muito frustrada com isso. Mas foi passando e eu fui entendendo que era pra ser desse jeito. Tinha que ser desse jeito. E foi ficando tranquila, em paz com meu coração. O Espírito Santo foi me tranquilizando. E no final, quando o decreto aqui do Ceará, governador lindo, maravilhoso, decretou que não poderia haver casamento do dia 15 de dezembro, ou não poderia haver nenhum tipo de festa ou evento social do dia 15 de dezembro ao dia 4 de janeiro. Meu coração foi deslacerado, porque como eu recebi a informação, foi a pior forma do mundo, porque quem me informou não soube me informar, não soube me preparar para isso. Então eu chorei. E eu acho assim, de tudo que eu vivi, os momentos mais ruins pra mim foi o da Daninha, né, que aconteceu, que passou, e logo em seguida foi descobrir que poderia acontecer de não ter casamento por conta do decreto. Eu chorava, eu não conseguia falar, eu chorava que eu soluçava, eu não queria olhar pra ninguém, eu não queria fazer mais nada. Com uma semana pro meu casamento, eu recebi a notícia no dia 12 de dezembro. Foi muito difícil pra mim, confesso pra vocês. E eu não sabia o que fazer, passei pro meu noivo, pensei em cancelar, não queria adiar. Se eu tivesse que adiar, eu ia cancelar, ia fazer uma coisa mais simples, só meus pais e os pais dele e os nossos padrinhos. Mas o meu noivo chegou e falou: não, nós vamos fazer, que ele é bem mais cabeça fria do que eu sou mais emotiva. Não, vamos fazer, vamos realizar sim, e seja o que Deus quiser. E a gente passou, eu pelo menos passei a semana inteira orando pra
chegar no dia e realizar, né? Tudo certo, não acontecer nada, não ter nenhuma denúncia. Muitos convidados não foram, a gente fechou o contrato para 120 convidados, foram 90 convidados e nem todos jantaram, foram embora assim que acabou a cerimônia. Então ficou poucos convidados assim mesmo lá, até o final. Mas o casamento aconteceu no dia 19 de dezembro. Tem vídeo aqui de um pouquinho de como foi que aconteceu. O casamento foi bem emocionante. E eu passei o dia agradecendo a Deus e orando para que nada acontecesse demais neste dia, que fosse da vontade dele, que fosse da permissão dele. Ele cuidou de tudo, de todos os detalhes. Estava lindo, lindo, lindo o meu casamento. Não tive nenhum problema no dia do casamento, assim, eu em si, né, não sei se meu noivo teve, não me contou, mas acredito, assim, que meu casamento não teve nenhum problema até então. Na verdade, até teve, a menina que fez doces, não levou até o local, meu esposo teve que levar, né, pegar na casa da menina pra levar, da mulher pra levar. Eu acho que isso foi o único problema, assim, de última hora. Mas o meu casamento teve todos os cuidados. Todo mundo, a maioria, estava de máscara. Foi o que eu pedi. Álcool em gel, sabe? Sem evitar muita aglomeração, evitar muito enxame. E foi muito lindo. E é isso, meus amores, sabe? Relatar pra vocês todo o sentimento que eu vivi. Que eu passei um ano foi bem difícil, mas Deus cuidou de tudo. Eu falo assim, teve seus contratempos, teve, mas nada demais, nada de se estressar, nada de morrer, não vai dar certo, vou morrer por conta disso, não. Pelo menos eu senti uma paz, uma tranquilidade muito grande no período do pré-casamento, né, antes do casamento. E eu confesso que eu não vivi o que eu imaginava que eu ia viver, porque todos os relatos, como eu disse, todos os relatos, as noivas falam que é estressante pré-casamento, mas que vale a pena no final. Valeu a pena o ano inteiro, mesmo com o ano sendo delicado e sensível, como foi. E foi maravilhoso o meu casamento. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham chegado até o final desse vídeo. Acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz, mas eu precisava sentar aqui e compartilhar com vocês sobre o que eu senti, como foi esse período, né, como foi ser noiva na pandemia. E eu espero muito, muito, muito de coração que vocês tenham gostado. E se você é novo por aqui, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Comente e compartilhe para me saber o que você gostou. Se você gostou, se você não gostou, diz aqui pra mim. Coloque pelo menos a carinha, um coração, para me saber que você ficou até aqui no final. Me ajude, por favor. Então é isso, meus amores. Cheiro e até o próximo vídeo.